Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Murshibeda Vibhagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamutaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Que esse oferecimento em gratidão à tradição védica possa clarear a mente aqui hoje, que esses três chantes tirem todos os obstáculos, né, para nossa assimilação do conhecimento, os obstáculos, vamos dizer, internos desse complexo corpo-mente, os obstáculos externos, vamos dizer, esse ambiente em que a gente se encontra nesse momento, tudo que está ao redor. E o terceiro, chante dos obstáculos até invisíveis que a gente nem pode tocar, que eles sejam retirados, para que a gente possa assimilar um dia a mais, um pouco mais, esse conhecimento sagrado, esse conhecimento que liberta, né, o ser humano, porque esse conhecimento é para a libertação do ser humano, do sofrimento humano, né? Por causa do seu erro ainda de identidade como Brahman. E esse justamente é o tópico que a gente se encontra ainda, né? Nesse momento que é Brahman. E nos encontros passados, a gente entrou no ponto em que estava sendo explanado um pouco mais sobre o que é Deus, né? E toda a criação, e que a própria criação, né, é Deus, porque Deus é a causa inteligente, que é onipotente, onisciente, então, que tem o conhecimento de todas as coisas, que tem a habilidade, o poder, né, de realizar todas as coisas, de criar todas as coisas, e que também é a causa material, ou seja, o onipresente também, né? E nesse tópico que a gente está falando sobre o Self é Brahman, então ele fala sobre o tópico de Deus não é diferente de mim, porque quando eu reconheço Deus como onipresente, Deus é toda a criação e eu estou na criação enquanto ser humano, então Deus não é diferente de mim nesse primeiro ponto, né? E depois a gente vai aprofundando e olhando não só esse Criador Ishvara, mas o próprio Brahman é a nossa essência, a mesma de Ishvara, né? Essa consciência limitada. Mas aqui nesse tópico ele estava falando que como quando eu consigo apreciar corretamente, né, que Deus é essa causa material, que Deus é essa causa inteligente, eu consigo é, perceber que todas as necessidades, né, elas são dadas por Deus.
né? São supridas por Deus, né? É, Deus supre todas as nossas necessidades, seja o ar que respiramos, o coração que bate, o alimento que comemos, a luz do sol, né, que está presente e que faz tudo ser vivo, né? E todas as coisas, todos os elementos, desde os mais elementos mais fundamentais, né? Como a terra, a água, o fogo, o ar e até mesmo o espaço, tudo isso foi nos dado. Então, aqui a gente também viu que naturalmente, se a gente compreende que Deus nos dá todas as coisas, nós queremos agradecer a Deus por nos dar todas as coisas, né? E aí, aqui no Bhagavad Gita, então, o tema do devoto, ele entra nesse capítulo, né, que é o capítulo do 7 para o 8, ele entra nesse capítulo como um, a devoção como algo essencial quando a gente reconhece essa totalidade, mas essa devoção, né, ela pode ser de diferentes níveis. E no Gita é apresentado, num primeiro momento, três tipos de devotos, né? Todos eles apreciam Deus como algo superior, mas cada um tem um tipo de uma compreensão e um tipo de relacionamento com esse Deus. E aí é dito que o primeiro tipo de devoto é aquele que ele está necessitado de algo, está precisando muito de algo, não consegue ver uma solução para aquilo que ele está necessitado, então ele implora com seus braços para cima, vamos dizer assim, uma imagem disso, ao Senhor para que ele o ajude, né? Para que ele o liberte da situação. Então, ele reconhece que há uma força superior que naquele momento em que ele se sente incapaz, ele levanta os seus braços para o céu e reconhece que ele precisa da ajuda, né? Esse é um primeiro tipo de devoto. Um, se- Isso é um primeiro tipo de devoto que a Gita está trazendo, né? Então, assim, para o nosso estudo aqui, né? A gente pode ter inúmeros tipos de devotos. A Gita está trazendo esse como um primeiro tipo de devoto aqui para poder trazer um entendimento e ir caminhando, né, para uma compreensão dessa totalidade e da importância do Bhakti na vida de um buscador espiritual, né? O segundo tipo de devoto é o Artarte, que é considerado aqui uma pessoa que ela quer um ganho, mas ela já tem, né, uma postura mais semelhante com o Karma Yoga, o Karma Yogi, né? Aquele que realiza uma ação já com uma atitude de agradecimento, de praçada, de devoção. E ele é um devoto que sabe que Deus é o portador dos resultados, ou seja, então ele recebe tudo como um presente porque ele vê tudo também como uma glória do Senhor. Então ele realiza uma ação, ele tem uma motivação, ele realiza uma ação e ele também vamos dizer assim, ele aprecia, né, daiva, ele aprecia a dádiva que é recebida,
de Deus. Então ele realiza uma ação, ele entrega os seus resultados, mas ele ainda quer algo é, a nível material, né? Ele quer, mesmo que seja virtudes, né? Mesmo que seja o seu próprio crescimento espiritual, ele ainda quer algo material, né? E o terceiro tipo de devoto é um devoto que não está mais interessado em ganhos materiais, mas é um devoto que pede ao Senhor o conhecimento sobre si mesmo, o conhecimento sobre o mundo, o conhecimento sobre Deus. Ele quer conhecer o Senhor. E aí, esse é um indicador de que quando um devoto pede isso, ele ainda não conhece, né? Porque ele está pedindo algo que ele ainda não tem. Então, na Gita é dito que tem esses três tipos de devotos, né? Todos eles são válidos e importantes porque reconhece Deus enquanto aquilo que é superior, né, a ele nesse sentido e tem um certo conhecimento sobre Deus. Então, esse terceiro devoto, ele quer conhecer a Deus, né, até como ele próprio, mas ainda ele não sabe que ele e Deus são uma única coisa. Ele e Deus só aparentemente são diferentes. Então, o Krishna menciona um quarto tipo de devoto, que daí, desses quatro tipos de pessoas, ele põe aqui uma frase que me adoram. Arjuna, aquele que está angustiado, né? É um tipo de pessoa que me adora. Aquele que deseja alcançar certos fins me adora. Aquele que deseja me conhecer me adora. E aquele que me conhece. Todos esses são exaltados, mas aquele que me conhece, daí é considerado por mim como sendo o meu próprio eu. Então, o quarto tipo de devoto, ele reconhece o Senhor como seu próprio eu, né? Não seu próprio eu jiva limitado, como seu próprio eu consciência ilimitada, imutável, né? E aí a declaração desse devoto é uma declaração que ela se transforma no Senhor é para eu sou o Senhor, né? Em vez de definir o Senhor como algo além de mim, é dito como eu sou o Senhor. Então a gente passou por isso, só estou retomando para a gente poder ir entrando nos próximos tópicos, né? E a gente, quando foi falado que eu sei que o Senhor e eu, né, somos o mesmo, né? Eu, né, aquele que me conhece é considerado por mim como sendo meu próprio eu. Então, quando é dito o meu próprio eu, aí ele vai explicar o que é esse meu próprio eu, né? Aí aqui a gente começa a abordar que a consciência, em outros momentos, claro, do Bhagavad Gita, a gente faz isso, mas ele retoma porque esse é o tema central, né? Que a consciência é a mesma no Senhor e em mim. A consciência é a mesma no Senhor e em mim, que é aquela analogia, né? A onda.
que sabe que é água, ela pode dizer: Eu sou tanto o oceano, porque eu sou a água e o oceano é a água, como, né, eu sou a água. Então, não tem diferença entre o Senhor e mim. E esse devoto ele tem o conhecimento completo, e o conhecimento completo é essa não separação entre o Senhor e mim. E aí ele fala que, né, esse eu é Brahman, que é dito qualificado ou uma raiz sânscrita que significa grandeza. E é uma grandeza como um substantivo, que é uma grandeza que é ilimitada, não é um adjetivo de algo, né? Ele é o próprio substantivo, a própria grandeza, a própria ilimitação, a grandeza sem limites. E quando é falado sobre o eu, ou sobre o Atma, que também aqui é trazido como uma outra palavra, aí eu posso dizer que quando eu sei o que é esse eu, quando eu sei o que é esse Atma, eu sei que Deus e o indivíduo são apenas aparentemente duas entidades, porque em ambos, Jivatma e Paramatma, em ambos existe o Atman, que é o eu, que é a consciência, que é Brahman, que é o imutável, que é o imortal. E este é o eu. E este eu sou eu. É o que sou, né? Então, aquele que sabe que não é diferente de mim, ele é um comigo. Aquele que sabe que não é diferente de mim é um comigo. E este é um sábio, e esse é libertado do nascimento e da morte. Então aí a gente entra no tópico onde a gente parou no encontro passado, né, que falava tanto sobre essas diferenças que são somente aparentes, né, que você é uma consciência que não é limitada pelo seu corpo físico, que é limitado, que é uma aparência. E quando você sabe que você é esse ilimitado, você de fato sabe que você é idêntico com Ishvara, com o Senhor. E que é só um traje, né? Eu trouxe isso no encontro passado, vou usar essa palavra de novo. É só um traje sobreposto sobre a consciência, né? Tá sendo como se uma vestimenta fosse colocada sobre a consciência. E que vestimenta é essa? Complexo corpo-mente é uma vestimenta. O próprio Criador é uma vestimenta, porque tanto o Criador é água, quanto o indivíduo não é onda, é água. Então, a onda é só uma vestimenta, o oceano é só uma vestimenta da própria água. Que se eu retiro a onda, permanece a água. Se eu retiro o chamado oceano, permanece a água, né? Então, o traje pode ser retirado, e a substância, que é a substância única, a consciência, sempre está ali. E a gente vai ver algumas analogias hoje no nosso encontro sobre isso. E aí a gente entra aqui quando
no Sansara Chakra, né? Então, ele diz: nada nesse mundo acaba realmente. A matéria não é destruída, nem a energia. Uma forma se converte em outra, mas ela não desaparece por completo. E não há uma base, então, lógica em pensar que o ser consciente chega ao fim. Então, o que que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo que uma, a matéria física, matéria energia, ela vai se transformando, transformando. Ela é uma forma no momento, ela passa a ser uma outra forma com um outro nome, depois passa a ser uma outra forma com outro nome, mas na verdade ela se transforma, mas ela realmente não acaba. Ela vai se transformando, se transformando. E essa é uma lógica que acontece na criação e o convite aqui é você trazer essa mesma lógica, essa mesma base lógica, né, de que uma semente se transforma em uma árvore, que se transforma em um fruto, que se transforma, que cai, que se transforma em adubo, que se transforma em minhoca, que se transforma em outra coisa, que vai se transformando, né? Como o nosso próprio corpo. Então, ele está trazendo essa base lógica que sempre, que nada nesse mundo acaba, tudo sempre está nesse ciclo de transformação, transformação em outro nome, em outra forma. Também essa base lógica, ela é sugerida para que a gente possa pensar que também esse ser consciente, né, ele também não chega ao fim. Aqui é dito que esse ser consciente, né, que a gente está falando daí do campo, do corpo sutil, vamos dizer assim, esse corpo sutil, né, que está carregado ali de vássanas, de punhas e papas, de contas kármicas, esse ser sutil que em alguns círculos é chamado de alma, ela também é uma alma viajante que também não acaba, né? Que ela somente vai trocando de traje, de um traje para o outro, né? Assumindo como as escrituras diz que chamado Jiva, né? É um viajante eterno, deixando um corpo, assumindo o outro, deixando um corpo, assumindo o outro, né? E aí, quando ele assume um corpo, ele executa boas e más ações, e aí ele coloca na sua conta, vamos dizer assim, resultados de papa e punha, e aí esses resultados às vezes não se esgotam nessa vida, então fica nessa conta kármica, né, acumulado ali. E aí, então, aquele ser humano que está ali com aquele jiva, que é aquele ser consciente, aquela alma, ela ainda tem coisas para trazer como resultado daquilo que foram ações passadas. E aí ela precisa fazer isso, mas aí o corpo, ele já foi embora, já morreu, então precisa assumir um outro corpo, e aí esse viajante, ele vai trocando de corpos, de trajes e trajes e trajes, né? Então, esses resultados não consumidos, tanto púnia como virtude, papa, como ações inadequadas, eles terão que ser herdados em algum momento no futuro. Enquanto isso, eles ficam ali na conta do jiva, na conta do indivíduo, né? E de acordo com essa conta, né, o Jiva ganha outro corpo, no qual ele ou ela realiza ações e acumula mais punha, acumula mais papa.
e leva a um outro corpo, e dessa forma esse viajante eterno continua se movendo. E esse se mover de um corpo para o outro, levando esses punhas e papas de um corpo para o outro, é chamado do Sansara Chakra, né? E é uma roda de nascimento e morte, é uma roda de nascimento e morte. E enquanto essa alma, né, vamos dizer assim, essa alma individual, ela pensa que ela é a executora, a produtora dos resultados, né, que ela que é a fazedora, né, dos resultados, ela fica presa nesse círculo. Ela fica presa como se fosse um carrossel infinito. Mas é dito nas nossas escrituras que o Sansara Chakra não é um carrossel infinito. É possível cessar essa roda, né, de renascimento e morte, renascimento e morte. Só que é dito nas nossas escrituras que só tem uma maneira de cessar esse Sansara Chakra. E essa maneira é quando você, essa alma individual, ela, com o conhecimento, ela sabe que ela não age. Ela sabe que ela é água. Ela sabe que ela é a consciência. Ela não mais se identifica como sendo o produtor dos resultados, o produtor. Então, ela não tem mais como acumular punha e papa, porque ela não reivindica punha e papa como seu. Então, como ela não reivindica punho e papa como seu, não entra na sua conta. Sem ter entrado na sua conta, se não tem mais punho e papa, não renasce. É liberado desse renascimento. E se você sabe que você não age porque você, pelo conhecimento, entendeu que você é a consciência, como é que você pode realizar uma ação e como é que daí os resultados podem vir até você? Quando alguém aprecia que a sua natureza é sem ação, todo punha e todo papa que estão na sua conta são anulados, pois não há mais um fazedor para colher esses resultados. Não há renascimento para essa pessoa sábia, pois não há punha, não há papa para herdar. E, portanto, não há motivo para assumir um outro corpo. Por isso que é dito, né, que o sábio que sabe que não é o corpo e a mente, ele se dissolve no seu próprio eu. A onda que sabe que é água, ela se dissolve no próprio oceano. Alguns acolhem a morte na esperança de que pela morte acabem os seus problemas. Mas a morte não libera ninguém dos problemas. A gente apenas passa ao próximo nascimento com esses problemas e torna a vida esse mundo efêmero de tristeza. Aí aqui Swami Dayananda fala: você nasce chorando e você continua a chorar, passando de tristeza para tristeza até o dia que você morre. O Sansara não é um carrossel, uma roda sem fim. Tu permaneces nele
até que entendas que tua natureza é a inação, a testemunha, o princípio consciência, e que tu, o eu, não estás limitado, não está preso, não está vinculado, não está amarrado pela ação e pelos seus resultados, produzidos pelo corpo e pela mente, né? Então, essa parte aqui, né, o samsara não é um carrossel, não é uma roda sem fim. A gente permanece no carrossel até que a gente entenda que a nossa natureza é a inação, até que a gente entenda que nós não estamos limitados, presos, vinculados, amarrados pela ação e pelos resultados do complexo corpo-mente. Porque eu posso realizar uma ação, né? Porém, eu não assumo essa ação como minha. Eu realizo a ação sabendo que o complexo corpo-mente está realizando a ação. Mas o eu, a consciência ilimitada que sou, sou a inação. É a inação na ação. Quando o complexo corpo-mente realiza uma ação e eu não me identifico como fazedor dessa ação. É a inação na ação. Ou é a ação na inação. Então, eu realizo a ação, mas eu sei que sou a inação. Ou eu sou o não realizador, mesmo realizando a não ação, mesmo realizando a ação. É a ação na inação, a inação na ação, né? Que é dito, que já foi dito em alguns outros versos nos encontros anteriores, né? A ação na inação. A ação na inação é isso. A ação na inação é quando eu realizo a ação enquanto corpo-mente, sabendo que sou a inação. Mesmo realizando a ação, eu não tomo como meu, eu não tô limitado, eu não tô preso, eu não tô amarrado pela ação, pelos resultados, eu sou ilimitado. Quem está amarrado pela ação e pelos resultados é o complexo corpo-mente. E o limitado complexo corpo-mente não pode ser ilimitado. Não há como transformar o complexo corpo-mente no ilimitado. O limitado é o complexo corpo-mente. O ilimitado é o princípio consciência, que não tem relação com o complexo corpo-mente. Embora ele ilumine, né, o corpo-mente inerte. Então, é essa mágica que a gente recebe como bênção, um instrumento, corpo, mente, mas é uma veste, mas a gente recebe como um presente, né? Esse nascimento humano que é capaz de nos revelar, se a gente estiver associado às escrituras, a um professor competente, com uma mente purificada, que a gente pode realmente realizar o propósito, né, da vida do ser humano com essa bênção que a gente recebe desse complexo corpo-mente, porque não é que a gente precisa ter raiva, negar ou destruir o complexo corpo-mente, ele é a bênção que nos traz a possibilidade de investigar e reivindicar e assumir a nossa real natureza, porque esse discernimento ele é capaz de ocorrer, né, se ele tiver associado aí a esses ensinamentos sobre a nossa real natureza.
Bom, então daí a gente entra no tópico, acabando com o samsara através do conhecimento. Então, sabendo que o Senhor, né, o oceano, e você, a onda, são a única consciência, a água, sem ação, aí você alcança o Senhor sem esforço, pois o Senhor é você mesmo. Olha que lindo, né? Sabendo que o Senhor e você é a única consciência sem ação, você alcança o Senhor sem esforço, pois o Senhor é você mesmo. É aquele dito um caminho sem caminho, né? Porque você encontra o Senhor em você mesmo. Então, no capítulo 8, no verso 14, é dito: Eu sou fácil de alcançar, ó Parta, para aquele Og que se lembra de mim sempre, 24 horas por 7 dias da semana, e que não pensa em nada além de mim, que sabe que nada é diferente de Deus. Sabe que a mesma essência sou eu. Quando eu coloco isso diariamente na minha vida, aí é esse lembrar sempre, 24 horas, 7. E aí aqui Dayananda faz uma analogia. Você pensa que perdeu sua carteira e a procura por toda parte. Quando você percebe, ela está no seu bolso. E aí ele pergunta: "Há alguma dificuldade de alcançar?" Às vezes a gente faz isso, né? Eu acho que uma das coisas mais fáceis é assim: a gente tá com o celular na mão e fala: "Ah, cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular?", né? E nossa, tá na minha mão, né? Então é difícil de alcançar uma coisa que você nem perdeu. Então, o conhecimento de si mesmo é como isso. Por isso que foi falado aqui no verso, ó, eu sou fácil de alcançar, porque é como o celular. Estava ali, eu só não vi. Então, eu sou fácil de alcançar, porque é o conhecimento de si mesmo. Então, para acabar com esse samsara chakra, esse ciclo de nascimento e renascimento, eu preciso do conhecimento sobre mim mesmo. O conhecimento de si mesmo como o quê? Como esse complexo corpo-mente, qual é a minhas crenças, quem sou eu? Não, né? Conhecimento de si mesmo, a gente não está falando do conhecimento sobre o complexo corpo, mente, sentidos, órgãos do sentido, valores, identidades, né? Papéis que eu coloco um em cima do outro, trajes que eu coloco sobrepostos na minha real natureza. Não, o conhecimento sobre si mesmo e pode acabar com o samsara, com esse ciclo de morte e renascimento, é o conhecimento como você, o ser ilimitado. Sim. Então não há uma ação para realizar, não há esforço, não há movimento necessário, porque você já é o ilimitado. Você já está ali, como o celular está ali, você já está ali, você esteve sempre presente. Você nunca esteve ausente, você sempre vai estar presente, você nunca vai estar ausente. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro é possível a sua ausência, né? Então é por isso que é fácil de alcançar, que não precisa de nenhum movimento. Aí coloca aqui. Você não precisa nem mesmo contrair seus músculos.
Não há necessidade de nenhuma técnica envolvida. Você só precisa se reconhecer como ilimitado. E o Senhor diz: aquele que me aprecia corretamente, que não sente falta de si mesmo, para ele eu sou fácil de alcançar. Aquele que quer isto e aquilo, aquele que quer isto e aquilo, ele está colocando aqui coisas materiais. Eu quero isto, aquilo. Aquele que só está interessado em alcançar pequenos fins, não me alcançará. Porque por caminhos pequenos não podem chegar a mim. Podeis chegar a outros fins por esses caminhos pequenos, mas não podeis cortar um caminho para alcançar a si mesmo. Há várias técnicas para tornar a nossa mente mais pura, sim, e é necessário. Mais estável, mais sutil, mas o verdadeiro objetivo não é apenas melhorar a mente. O verdadeiro objetivo é reconhecer-se a si mesmo. Conhece-te ti mesmo. E para isso não há caminho. É uma questão de conhecimento, de retirar a ignorância daquilo que você não é. A analogia aqui que o Dayananda traz é: a escuridão não pode encontrar a luz. A escuridão não pode encontrar a luz, porque quando a luz vem, a escuridão se vai. Da mesma forma, a ignorância não pode encontrar o conhecimento, porque quando o conhecimento chega, a ignorância vai. Um é oposto ao outro. E aí Krishna diz: eu sou o mais fácil de alcançar, assim também como sou o mais difícil. Eu sou mais fácil porque eu estou sempre presente, nunca ausente, ali, não há nenhum caminho. Então eu sou mais fácil, mas também sou mais difícil. Porque se você procurar por mim, você não pode me encontrar. Porque não há como procurar, mas aquele cuja mente está pronta, que tem a bênção do ensinamento, aí eu sou fácil de conhecer. Porque o único caminho é por meio do conhecimento. Eu sou e nada mais. Eu sou o princípio consciente, único em tudo, o conhecedor permanente. E o conhecido são os nomes e formas. Então, a gente fechou esse tópico aqui do Você é Brahman, e aí a gente vai entrar no conteúdo 13, tá? Podemos? Falta 13 minutinhos, mas dá ainda, né? Vamos lá. Então, tá aí chamado capítulo, esse não é capítulo, tá? É o conteúdo 13, porque Dayananda ele organiza de uma maneira assim, simples, fácil e que conversa com a gente assim, de uma maneira mais fácil, né? Então ele põe títulos para os capítulos e para os tópicos e coloca os capítulos dentro e os versos dentro, sendo permeado pelos seus comentários, né? Então a gente estava no oitavo capítulo, né? O sétimo e oitavo, no qual a gente falou
né? Que chegaram pessoas aqui, tá, Rosalvo? Daí tô falando, tá, Mari? Aí o outro usuário aí que eu não sei quem é, mas tá tudo bem. Então, que a gente estava falando sobre Brahman, que a gente estava falando sobre Deus, que a gente estava falando sobre tipos de devoção e que no Bhagavad Gita são apresentados quatro tipos de devotos. E o quarto tipo do devoto é aquele que conhece a si mesmo como o próprio Senhor, né? Então a gente estava falando um pouco disso e que no momento em que a gente sabe, né, que as diferenças entre o Senhor e eu são apenas aparentes, enquanto o indivíduo é uma onda, o Senhor é o oceano, mas a onda e o oceano são só aparências na água. Então, a gente continua nesse ciclo do samsara, chakra de morte e nascimento, até que a gente possa compreender que a gente é Atma, Brahman, consciência ilimitada, a água, que é inação. Então, que não colhe para si mesmo os seus, como um fazedor das suas ações, os punhas e os papas e os resultados. Então, não precisa de um novo corpo para renascer, mas isso só é possível por meio do conhecimento. Então, o oitavo capítulo do Gita dá a definição de Brahman como aquilo que é imperecível, que é o ilimitado, que não é limitado pelo espaço, pelo tempo, pelas qualidades, pelos atributos, que só a consciência tem essa característica, né, de ser ilimitada e que se ela é ilimitada, não tem nenhuma isso, borda, nenhuma limitação, ou seja, é a não dual, é a única realidade. Se é a única realidade, tu és a única realidade, né? Então, só a consciência, o eu é ilimitada. Todas as coisas que você conhece são objetos do seu conhecimento. E você é um conhecedor com referência a elas. Mas com referência a si mesmo, você é o conhecimento. Não o conhecimento de qualquer objeto, mas você é o puro conhecimento, você é o conteúdo de qualquer conhecimento. Portanto, a consciência está livre da limitação de tempo, espaço ou qualidade. Consciência é Brahman, é o Atma, é a consciência. Atma é a consciência. Jivatma e Paramatma, ambos são Atma. Essa é a mensagem de todas as Upanishads. Isso é o que está sendo colocado no oitavo capítulo da Gita. Mas nós, aqui ele põe você, você se considera um ser limitado, um mortal. Embora o corpo físico, os órgãos dos sentidos e a mente sejam objetos do seu conhecimento, você joga todas essas limitações sobre o Atman, sobre o eu, porque você está identificado com o complexo corpo-mente. Então, toda a limitação do seu complexo corpo-mente, você sobrepõe em cima da consciência do eu, né? Aquela palavra tá bem forte desde o encontro passado, essa sobreposição, como as fantasias, os trajes dos personagens são colocados em cima daquilo que é o eu. Você então se considera um ser limitado, um mortal, embora o corpo físico, os órgãos do sentido
e a mente sejam objetos do seu conhecimento, você é o sujeito que percebe a mente, a agitação, a calma, que percebe todas as sensações no corpo. Você é o percebedor, você é a testemunha, você é o princípio consciente, o sujeito, mas mesmo assim, você carrega toda a limitação para o seu eu, assumindo que esses objetos são você, ao invés de assumir que você é o sujeito que observa os objetos. Então, você joga todas as limitações sobre o Atman, sobre o próprio conhecedor. Mas o que que acontece? Você não suporta essas limitações, porque não é algo natural. Você vai tentando remover, você tenta remover essas limitações. A própria tentativa de remover as limitações é chamada do samsara. Como é que eu tento remover a limitação? Adquirindo objetos, coisas, pessoas, para eu tentar me sentir completo, porque eu tenho um senso de incompletude. Parece que sempre tem um buraco, algo falta. Não é natural, porque se fosse natural esse senso de limitação, seria o nosso descanso estar em casa. Mas não é natural. Então a gente o tempo todo tenta tirar esse senso de limitação. Tô me sentindo inadequado, tô me sentindo incompleto, tô me sentindo, é, sei lá, mortal e todas as coisas que nem somos, né? Então o problema da limitação, como ele é ilegítimo, é um erro, porque você não é o limitado, você não pode resolver isso eliminando seus pensamentos, realizando uma outra ação, fazendo alguma ação. Você só pode, como é um erro, é ilegítimo, é um erro de identidade, é um erro porque você está assumindo que você, o eu, e aí você, eu não estou falando do indivíduo, tá? O eu, do eu sou, né? O eu, que depois do eu sou e etc, etc, tudo é tudo isso que sobrepõe em cima da minha identidade, né? Então, eu não posso remover isso fazendo nenhuma ação. Não posso remover isso fazendo nenhuma ação. Você não pode remover é, sem ir na causa do problema. E a causa do problema é um erro de identidade. Um erro de eu me identifico com o ser limitado. Ser limitado, complexo, corpo-mente. É igual. Eu me identifico com o limitado. Quando que eu me identifico com o limitado? Quando eu assumo que sou complexo corpo-mente. Ponto. E todos os seus atributos do complexo corpo-mente, mortal, todos os seus atributos de sentimentos, todos os seus atributos de velhice, todos os seus atributos que me diz que eu sou limitado. Então, eu me identifico com o complexo corpo-mente, mas eu sou o sujeito, percebedora, testemunha, imutável, eterna, sem ação. Então, o problema da limitação, né, desse senso de limitação sendo ilegítimo ou um erro, então ele não pode ser resolvido por meio de ação. Ele só pode ser resolvido
a menos que você destrua a ignorância, a causa do problema, da verdade do que é legítimo. Só quando você realmente vê a verdade, o que é legítimo, e retira o ilegítimo. O problema, ele não pode desaparecer se a causa não for abordada. A escuridão da ignorância só pode ser removida pela luz do conhecimento. E olha só que linda essa frase. A escuridão só pode ser removida pela luz. A escuridão, a ignorância só pode ser removida pelo conhecimento. E aí a frase é: a escuridão da ignorância só pode ser removida pela luz do conhecimento. É como uma analogia da luz, né? Verdadeiro conhecimento. Sim. Ok? Tudo bem aí? Então tá. Então a gente faz o Purna e depois a gente pode abrir para perguntas aqui, tá bom? Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, que o primeiro Shanti, todos os obstáculos sejam removidos do meu corpo, complexo corpo-mente, para que eu possa absorver esses ensinamentos, desse encontro de hoje. O segundo Shanti, para que todos os obstáculos desse meio ambiente, o que está ao nosso redor, possa ser removido, para que eu possa assimilar esse conhecimento. Terceiro Shanti, para que todos os obstáculos invisíveis, não vistos do universo possa ser retirado, para que eu possa assimilar esse conhecimento. Aham. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você?
tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.